Feita a pausa para os beijinhos e abraços apertados, vamos continuar agora falando sobre os pedidos, ok, turma? Vamos embora? Então, os requisitos da petição inicial, só para a gente dar uma recapitulada. A petição inicial conterá o juízo a que é dirigida, os nomes, prenomes, todas essas questões, todos os endereços, estado civil, inclusive a existência de união estável, CPF, CNPJ, endereço eletrônico, residência e domicílio do autor e do réu. O fato e a fundamentação jurídica dos pedidos. Está no primeiro vídeo, na primeira parte. O valor da causa, as provas com que o autor pretende provar as suas alegações, a opção pela audiência, pela realização ou não da audiência de autocomposição, e a gente volta para os pedidos com suas especificações. Deixei para um outro vídeo porque ele talvez leve aí algum tempinho. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O que é que acontece? O pedido, meus amores, meus amados, o pedido ele é o ponto fundamental. É onde você amarra tudo. É onde você amarra toda a questão. Então o pedido, ele em regra geral, ele tem que ser certo e determinado. O que é um pedido certo, Rosenberg? Pedido certo é aquela natureza jurídica do pedido. É quando você diz, por exemplo, você identifica o que você está querendo. Eu quero uma indenização por dano moral. Quando você fala sobre isso, você está dando a natureza jurídica daquele seu pedido. Você está dizendo o que é que você quer. Eu quero um dano moral. Eu quero uma obrigação de fazer. Eu quero que fulano construa o muro que ele derrubou. Eu quero uma obrigação de não fazer. Quero que ele derrube o muro que ele construiu. Ou que ele não faz. Quando você dá essa certeza do pedido, que você comunica ao magistrado o que é que você está querendo, você, assim, não exatamente o que, mas a sua intenção, a natureza jurídica daquele seu pedido, você está dando a certeza do seu pedido. É diferente da determinação. Mas, embora se diga que o pedido tem que ser certo e determinado, na certeza dos pedidos existem as exceções, que são os pedidos implícitos, por exemplo. O que são esses pedidos implícitos? Juros, correção monetária, a condenação em honorários advocatícios, condenação nas custas do processo. Esses são pedidos implícitos. São pedidos implícitos. Então, o pedido pode ser certo, mas existe a exceção dos pedidos implícitos. São juros, a correção e tudo mais que a norma processual já diz. Não precisa pedir não, porque você ganhando o magistrado já vai conceder mesmo, já vai condenar a outra parte. Porque assim deve ser. Ok? Pedido certo é a natureza jurídica do pedido. Exemplo, dano moral. Vossa Excelência requer a condenação do réu, a parte autora requer a condenação do réu em danos morais no importe de R$5.000. Opa, acabei de determinar o meu pedido. Certeza, dano moral. Determinação, o quanto eu quero. Certeza da obrigação de fazer, construir o muro. Que Vossa Excelência determine que ele realize a construção do muro. Então, a determinação do pedido é justamente a especificação do que você realmente quer. É quando você torna aquele pedido certo em algo bem específico, bem fechado. Quando você requer a condenação em dano material, você deu a certeza do pedido. E quando você vira e diz que é no importe de R$1.000, porque foi esse o dano que foi causado, você está dando a determinação, você está fazendo a especificação do pedido. Exatamente assim, Rosenberg. Então, essa é a especificação do pedido. Lembrando, pedido certo, a certeza do pedido está sendo tratado no artigo 322 do CPC, que a gente não vai ler, a letra de lei, e a lei seca você vai ler em casa, para o nosso vídeo não alongar muito. E o 324 trata da determinação. Mas assim, o pedido tem que ser sempre certo ou determinado? Ele pode ser certo, tendo pedidos implícitos. Mas ele tem que ser obrigatoriamente determinado? Sempre que possível, sim. Porque nós temos 3 exceções na realidade apenas. Quais são as exceções? Pedido genérico. O que é um pedido genérico? A parte não consegue individualizar o pedido, não consegue especificar. A parte não consegue dizer assim, olha, excelência, é exatamente isso aqui o que eu estou querendo. Então,
Pedido genérico não é simplesmente dizer, eu quero uma bola. Não. Aí você tem que dizer qual é a bola. Agora, quando você não tem condições de especificar o pedido, a situação, o melhor exemplo que nós temos é no caso de ações universais. Nas ações universais, você não consegue determinar o pedido. E um bom exemplo que a gente tem é uma petição de herança. Sim, uma petição de herança. A herança o cabano já sabe o que tem, na petição de herança ele não sabe. Vamos imaginar aquele filho havido fora da constância do casamento. Só foi reconhecido lá bem mais tarde pelo seu pai biológico. Não teve nenhuma convivência com seus irmãos. Infelizmente, isso acontece. Sabemos que isso acontece, infelizmente. Mas, quando o seu genitor faleceu, que ele ficou sabendo, ele disse, gente, já tem inventário? O que é que houve com o patrimônio do meu pai? Tomou conhecimento, o advogado foi lá, pesquisou, descobriu o processo de inventário, mas só que ele não sabe o que é que tem, ele não tem como ingressar naquele inventário. Então ele ingressa ali, ele não está sendo parte dos herdeiros ali. Nada foi informado para ele. Então ele não sabe o que é que ele tem direito. O que é que ele vai fazer? Ele vai atravessar uma petição de herança dizendo ao magistrado o seguinte, excelência, ó, a realidade é o seguinte, meu pai é José morreu, meus irmãos não me disseram qual é o patrimônio que ele tem, eu não sei o que é que tem aí para mim no inventário, eu não sei o que é que tem para mim de herança. Então, como eu não sei o que é que tem de herança, e tem aí 3 comigo, 4 herdeiros, gostaria que Vossa Excelência reservasse a minha parte, que eu não sei qual é, mas eu sei que eu tenho direito, reservasse a minha parte da herança para que eu possa receber. Então, houve um pedido genérico, mas possível de ser determinado no futuro. Porque naquele momento do pedido ele não tem como individualizá-lo. Até se confunde um pouco quando a parte não consegue determinar os valores do ato ou do fato. Mas vamos seguindo a ordem. Pedido genérico, ações universais, por exemplo. Quando o valor depender de ato da outra parte. Mas tem situações em que depende de ato da outra parte? Sim, tem sim. Quais, Rosenberg? Vamos dar um exemplo? Só para não alongar muito. Ação de prestação de contas. Na ação de prestação de contas, a pessoa está requerendo aquela prestação de contas para que possivelmente ela possa comprovar algo ou requerer algum valor. Mas vamos supor que você é sócio de João. José e João são sócios. João é o responsável por todo mês pegar um percentual dos lucros da empresa X e repassar para José, que é a parte que lhe cabe. Só que já faz 7 meses que José não recebe nada. E José chega lá, pô, João, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos, não sei o quê, papapá, patati, enrolando e não sei o quê. José vai se cansa disso e move uma ação. Excelência, olha, é o seguinte, eu tenho direito a 20%, a 30% do valor dos lucros da empresa mensais. Só que João não está me pagando e eu não sei quanto é esse valor, eu não tenho como determinar, eu preciso que ele faça a prestação de contas para que eu possa requerer o pagamento daquilo que me é de direito. Então ele entrou com a ação de cobrança pedindo a prestação de contas, justamente porque ele só tem como saber qual é o valor para ele poder cobrar depois da ação de prestação de contas. Naquele ato ele não tem como, aliás, aquele ato depende da prática de um ato de terceiro. Então depende do ato de terceiro, de segundo, de outra pessoa. Entendeu? Ou a terceira situação, se lembrem, as exceções da determinação do pedido. Pedido genérico, depender de ato da outra parte, ou quando a parte não puder especificar as consequências do ato ou do fato. Veja que parece um pouco com aquele exemplo lá de trás que a gente deu em se tratando do pedido genérico. Mas a situação é um pouco distinta. Bom, qual é a situação, Rosenberg, que você tem para exemplificar essa exceção, que é quando a parte quando a parte não pode especificar as consequências do ato ou do fato? Vamos imaginar um acidente de trânsito, aquele lá do sinal, né, que o cabinho ia passando no sinal, na faixa, o sinal fechado, o outro foi lá e pimba, atropelou ele. Ele tá internado no hospital, está lá todo quebrado, todo engessado, tomando soro e remédio, mas ele está consciente, lúcido, nenhum risco de morte, nada disso.
ele está tudo bem. Então ele vai lá e diz, ó, pô, eu não queria estar aqui não, eu queria agora estar na praia. Bom, aliás, todo mundo queria estar na praia, uma hora dessa no Rio, né, no São Francisco ali. Mas o que é que acontece? Eu estou aqui por causa de João, que me atropelou, a culpa é dele. Ah, foi, tem aqui, ó, laudo da polícia de trânsito, tudo, testemunhos, então todos os meios de prova, vamos acionar? Vamos. E quanto é que você acha que vai dar, que dá essa despesa? Não sei. Quando é que você vai sair daqui? Não sei. Quanto é que gasta por dia? Só dá para saber no final do dia. Eu não sei. Então ele não tem como especificar as consequências do ato ou do fato que causou aquele dano nele. O que é que acontece? Ele vai ter que entrar com ação para poder dizer, excelência, olha, é o seguinte, eu não sei quantos dias eu vou ficar aqui, mas foi João que causou o meu acidente, e como João causou o meu acidente, ele que vai ter que pagar, me indenizar por tudo isso. Então ele não tem. Então são as três situações. O pedido tem que ser certo, natureza jurídica do pedido. O pedido tem que ser determinado, especificação do pedido. Especificação do pedido. Perfeito? Quais são as exceções? Pedido certo, exceção, os pedidos implícitos. Pedido determinado, quais são as exceções? Pedido genérico. Quando o valor depender de ato da outra parte. E quando a parte autora não puder determinar as consequências do ato ou do fato. Ufa! Enfim, né? Terminou não. Pedido é grande. Vamos, já que a gente está falando sobre pedidos, vamos falar um pouquinho, mas eu prometo que sobre esse assunto é só isso, certo? Porque depois tem aqui ó, o valor da causa, a gente já falou, certo? E aí, na sequência, a gente vai dando continuidade à petição inicial. Cadê a acumulação de pedidos? Acumulação de pedidos, Rosenberg, sim. Quando você move uma demanda, geralmente você não faz um único pedido. Primeiro, se você já diz logo que a primeira coisa que você já requer é a citação do réu. Pronto, já é um pedido. Então você já tem mais um aí, que seria o quê? A condenação por dano moral. Depois, a condenação em honorários. A condenação em custas. A realização da audiência de autocomposição. Você tem vários pedidos. E o que é acumulação de pedidos? Isso que eu acabei de citar para você. Citação, condenação em dano moral, condenação em dano material, condenação em honorários e não sei o quê, papapá, produção de todos os meios de prova para poder provar o meu direito. Você está fazendo uma acumulação simples, uma acumulação própria. Acumulação própria ou simples, perfeito? Essa acumulação, a acumulação própria ou simples, ela ocorre quando você faz um rol de pedidos e naquele rol de pedidos, mesmo que não haja conexão, eles são possíveis de serem requeridos naquela petição. Ué, mas eu aprendi muito sobre conexão, continência, não sei o que. Pera, calma. Respire fundo e vamos destrinchar. O nosso conceitozinho de acumulação simples diz o seguinte: acumulação de vários pedidos, ainda que não haja conexão. Mas esses pedidos têm que ter compatibilidade. Esses pedidos têm que ser compatíveis. Tem que ser competente o juízo e o procedimento tem que ser idêntico, tem que ser o mesmo. Não entendeu? Então vamos destrinchar. Olha só, mesmo que os pedidos não haja conexão, geralmente quando a gente fala conexão, é que a causa, pedido e todos aqueles pedidos são decorrentes de um mesmo fato. Por exemplo, o que a gente acabou de dizer aqui, houve um acidente de trânsito, citação, dano moral, dano material e por aí vai, tudo isso. Tudo aquilo dali decorreu de um único fato, que foi o dano moral. Foi o acidente de trânsito, perdão. Perfeito? Decorreu tudo de um mesmo ato, de um mesmo fato, na realidade. Então, há conexão. E são, inclusive, compatíveis entre si. Mas, o que você tem que entender é que há situações em que não existe a conexão, mas há uma compatibilidade entre os pedidos. Então, a compatibilidade diz o seguinte, olha só, mesmo que não haja uma conexão, que todos eles não decorram de um só fato, pode haver, havendo a compatibilidade, há a possibilidade da acumulação de pedidos. E quando é que isso acontece? Vamos lá, para que você possa compreender, vamos dar um exemplo simples. José estava trabalhando na construção de uma casa para João.
E aí, no curso dessa construção, tudo indo muito bem, muito tranquilo, tudo muito à vontade, tudo de boa, na maior santa paz, João começou a atrasar a prestação das os pagamentos, perdão, semanais de José. Mas mesmo assim, no curso dessa história toda, lá no início, quando estava indo tudo bem, tudo maravilhoso, João olhou assim para o carro de José e disse: José, eu comprei seu carro, eu estou precisando de um carro desse para eu levar lá para a minha roça, para poder me levar para a roça, porque é um carro grande, potente, e aí vai encarar bem as estradas. Vamos negociar agora, quanto é que você quer? X. Beleza, é meu carro. Vamos logo transferir? Pô, tu já está aqui trabalhando para mim mesmo? Foi lá, fez a transferência, fez tudo direitinho, ou não fez transferência, porque não houve pagamento ainda, ficou para posteriori. Só que aí começaram aqueles atrasos nos pagamentos. E diante desses atrasos todos, o que é que aconteceu? José simplesmente foi lá e disse: olha, acabou a obra, você não me pagou. Ah, estou sem grana. Chega lá para o magistrado e diz: excelência, olha, não vai chegar a dizer, o advogado, né, claro, na petição inicial, só que numa linguagem bem simples. Excelência, o autor trabalhou para José construindo uma casa assim, 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 e ele ia pagando tudo bem, tudo tranquilo, e no curso dessa construção, João, o réu, olhou para o carro de José e disse: eu quero comprar, você me vende? Vendo. Só ficou para pagar depois. O que é que acontece? Acabou a obra, excelência. Ele não pagou o Y que devia da construção e nem o X que foi acertado do carro. Portanto, requer a citação da parte, requer a condenação ao pagamento do valor da construção e ainda o pagamento da venda do carro. Essa venda do carro, ela tem alguma conexão com a construção? Não, mas tem compatibilidade. Tem compatibilidade, os pedidos, não há incompatibilidade entre os pedidos. Então, isso é o que significa a compatibilidade. Ok? Perfeito? Ah, um outro exemplo aqui, vamos falar agora da incompatibilidade. Um exemplo clássico. Vamos supor que Maria moveu uma ação contra Joaquina e naqueles pedidos, ele tinha um contrato de prestação de serviço entre elas, ela pediu que fosse declarada a nulidade do contrato, porém que houvesse também o pagamento da multa contratual. Olha a incompatibilidade. Esses pedidos são conexos, mas são totalmente incompatíveis, porque todos decorrem do mesmo fato, mas diante da incompatibilidade, não há como se haver a procedência desses pedidos. Ou você requer a nulidade do contrato, ou você requer o pagamento da multa, porque há uma incompatibilidade. Ficamos entendidos? Qual é o segundo caso? Competência do juízo. O juízo tem que ser competente para decidir aquela matéria. Tem que ser o mesmo juízo. Como assim, Rosenberg? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos falar de Maria, de Joaquina. Joaquina era casada com aquele João devedor, e o João devedor foi lá e morreu. Só que, perdão, ela era casada, não, ela vivia em união estável com o João devedor, e João devedor foi lá e morreu. Só que João deixou uma pensão gordinha para ela, do INSS, só que ela precisa o quê? Primeiro se habilitar. E para ela se habilitar, ela precisa comprovar que vivia em união estável com João. Então, quando se fala da competência do juízo, é o seguinte: Joaquina foi lá na Justiça Federal, que é competente para julgar questões contra o INSS, e propôs uma ação de reconhecimento de união estável, reconhecimento de dissolução, né, porque a morte dissolve, reconhecimento de dissolução de união estável, cumulada com o pedido de aposentadoria. A Justiça Federal, ela pode julgar o pedido de aposentadoria? Pode, tranquilamente. Mas e o pedido de reconhecimento da união estável? Impossível, não é competente para isso. Então ela teria que mover a ação na Justiça Civil, na Vara de Família, na Justiça Civil, para que pudesse, lá na Justiça Comum, haver o reconhecimento e a dissolução da união estável, para que posteriormente ela pudesse requerer a prestação, a habilitação dela na Seguridade Social, no INSS. Deu para entender? E procedimentos idênticos. Procedimento idêntico significa o seguinte: nós estamos estudando aqui os procedimentos, o procedimento comum, mas existem os procedimentos especiais. E esses procedimentos especiais, tais como assim, por exemplo, a execução, a ação monitória, eles têm uma tramitação diferente, então eles têm uma forma, um procedimento diferente.
Então, diante dessa diferença de procedimento, não de redação da petição inicial, mas sim de procedimento, nós temos o seguinte, que você quer, por exemplo, mover uma ação, e essa ação, ela tanto pode ser, ela tem pedidos que tanto podem ir pelo procedimento comum, como também pela execução. Mas aí você tem que optar qual é o procedimento que você quer. Porque se você quer pela execução, o procedimento é especial. Se você quer pelo procedimento comum, é outro, você não pode requerer a execução. Ah, mas eu tenho aqui, por exemplo, uma ação monitória, que ela tramita sob procedimento especial, e aí eu quero que ela, na verdade, se enquadre nos requisitos do procedimento comum, para que a gente vá discutir essa dívida e gerar o título executivo judicial. Você pode? Pode, mas você tem que optar. Quando você tem pedidos que exigem diferentes procedimentos, você pode optar em fazer todos eles, mas aí você tem que requerer que o procedimento seja um procedimento comum, ok? Um exemplo claro aqui, você quer mover uma ação monitória, mas está lhe faltando algum requisito para aquela ação monitória. Então você é intimado, o magistrado diz, está faltando aqui o requisito tal, faltando aqui, por exemplo, a prova de que ele contratou realmente isso. Então o que é que você pode fazer? Você pode virar para o magistrado, peticionar, requerendo que o processo tramite pelo procedimento comum. E continuando a falar sobre os pedidos, sobre acumulação de pedidos, nós temos a acumulação alternativa. O que é que o Código nos diz sobre a acumulação alternativa? Está descrito no 325, certo? Do CPC. Ocorre quando a obrigação puder ser cumprida por mais de uma forma. Como assim? Tem obrigações, Rosenberg, que podem ser cumpridas por mais de uma forma? Sim. Algumas sim. Vamos supor a seguinte situação. José e João fez uma construçãozinha na sua casa, ele fez um puxadinho na sua casa, eram vizinhos, João fez um puxadinho, e aquele puxadinho causou infiltração na casa de José, porque ficou colado, a água fica ali se acumulando entre as paredes e ficou infiltrando. Então, tem duas alternativas. José se satisfaz com duas alternativas. Uma é que ele conserte aquele problema e que aquele problema não aconteça mais. E a outra é que ele desfaça aquela construção que ele fez para que o problema não volte mais a ocorrer, mesmo assim consertando. Então José, ele se satisfaz com qualquer uma dessas duas alternativas. Ou com a construção, com a demolição, do que foi construído, ou com a reparação de todo aquele problema que está causando esse transtorno, esse constrangimento para ele. Essa é a acumulação alternativa. Em relação à acumulação subsidiária, apesar de se parecer um pouquinho, elas são diferentes. É uma ou outra. Então, quando se requer acumulação subsidiária, a parte está dizendo assim, excelência, eu quero isso. Só que se isso não for possível, eu quero aquilo. Então, um dos dois vai satisfazê-lo, mas o principal é esse. É esse o que eu quero. Vamos dar um exemplo que é clássico. Esse exemplo é clássico, até na doutrina você encontra, em todo lugar você encontra. O cara é um profissional liberal, sei lá, um oftalmologista, está viajando com um equipamento de oftalmo que ele comprou, que ele tinha já, aliás, ele trabalha com aquilo dali, ele já está acostumado com aquilo dali, ele faz atendimento em várias clínicas do país e ele viaja sempre com aquilo dali. E aí, quando ele chega, Petrolina, São Paulo, ele desce lá em Guarulhos, cadê o equipamento dele? Procura, ninguém acha. Como ninguém achou, o que ele vai fazer? Empresa, reparação. Ah, não. Vamos lá, semana que vem, que é um mês, 15 dias, ele não pode ficar parado. Então ele vai chegar para o magistrado através do seu advogado, e seu advogado vai dizer assim, excelência, o autor, ele requer a devolução do material dele, do equipamento dele de trabalho, porque aquele equipamento já possuía informações mais precisas, já estava todo habilitado, todo prontinho para poder trabalhar, só fazia plugar, era plug and play, era só plugar e ligar, pronto, todo certinho. Mas, se a companhia aérea não achar, a parte autora se satisfaz com a indenização equivalente ao valor do equipamento. Então é que é o principal, ele quer mesmo é o equipamento dele.
porque ali tem coisas importantes para ele. E o outro é a indenização. Essa é a acumulação subsidiária que diverge. A alternativa, qualquer coisa é qualquer coisa. Cada um é cada qual. Aliás, qualquer coisa é qualquer coisa na alternativa. A subsidiária, cada um é cada qual. Ele quer um, ou o outro na impossibilidade do primeiro. Então tem que ser diante da impossibilidade. Tem que ser impossível a realização, a efetivação, a entrega daquele bem da vida principal tem que se tornar impossível para que haja acumulação subsidiária. Para terminar, acumulação sucessiva. É quando a parte formula vários pedidos, mas um depende do outro. Como assim, Rosenberg? Vamos lá. Joaquina requer a condenação, a fixação de prestação alimentícia do filho que ela teve com José, só que José não o reconheceu, então ela requer também uma investigação de paternidade. Essa acumulação sucessiva está dizendo assim o seguinte, olha, só dá para... José, ele é seu pai? Você é pai dele? Não, sou não. Eu acho que não, sou não. Ele não. Então é o seguinte, para que eu possa condenar José a pagar, a prestar esses alimentos, primeiro a gente tem que descobrir se José é o pai da criança. Então essa é a acumulação sucessiva. Meninos e meninas, a gente terminou por aqui, acumulação de pedidos, ok? Então agora a gente vai dar um pulinho e vai falar sobre a admissibilidade da petição inicial. Por que admissibilidade, Rosenberg? Importante. Vocês se lembram que a gente conversou que a petição inicial ela é um projeto de sentença? Então, quando o magistrado pega a petição inicial, ele já está visualizando o que ele pode sentenciar lá na frente. Ele não é que ele vai atender todos os pedidos, não. Aquilo dali é um projeto, como também a contestação a audiência vai instruindo tudo aquilo, mas ali já é um projeto de sentença, porque ele só pode sentenciar dentro daquilo que estiver pedido. Tem que estar dentro daqueles pedidos, então o pedido é algo muito importante. Ele é o delimitador do valor, ele é o delimitador da ação do magistrado. Então, por que isso? Porque depois que for realizada, for protocolada a petição inicial, o magistrado vai fazer o seu juízo de admissibilidade que está descrito no artigo 321 do CPC. E o que é que ele vai verificar nesse juízo de admissibilidade, Rosenberg? Simples. Vai ver se a petição está toda completa realmente para que ele possa determinar a citação do réu, se não está faltando nenhuma informação, se ela não está imprecisa. Então a primeira coisa que ele vai fazer é tratar de realizar se for o caso de estar faltando algo, ele vai determinar que haja a emenda da petição inicial. Veja bem, a emenda da petição inicial significa que ela está quebradinha, significa que ela está quebrada. Então ela precisa ser emendada, ela precisa ser complementada para que possa prosseguir o feito. E detalhe importantíssimo, isso é sob pena de indeferimento. Primeiro o magistrado tenta de tudo. Primeiro ele intima o advogado, para que o advogado faça a emenda da inicial para que ela possa prosseguir. Vamos supor que está faltando um pedido. Nossa senhora, faltando um pedido aqui, então intima a parte autora para que ela possa dizer o que ela quer. Eita, o advogado esqueceu de pedir a condenação nos danos morais. Ó, narrou tudo lá em cima, mas esqueceu de pedir a condenação nos danos morais. Que droga, pode acontecer. Então ele intima para que em 15 dias a parte proceda com essa emenda da inicial. E se a parte não fizer, passou os 15 dias, ele vai intimar o autor pessoalmente, para que o autor possa falar com o seu advogado para poder fazer, senão inicial ela pode ser indeferida, de acordo com o 330. Entendeu? Então o magistrado vai fazer de tudo para que haja o prosseguimento do feito nesse sentido. Mas por que ele vai fazer isso, Rosenberg? Porque ele vai agir de acordo com o artigo 6º do CPC, que trata do princípio da cooperação dos sujeitos do processo e não mais das partes. Então o magistrado, como sujeito do processo, ele também vai ter que agir de todas as formas. E por que o princípio da cooperação? Porque além dele determinar que haja o complemento da petição inicial através da emenda, ele também tem que dizer o que é que ele quer. Ele tem que dizer o que é que ele pretende. Não é só dizer assim, emende a inicial. Não, ele tem que dizer emende a inicial indicando o endereço do réu, indicando quais os pedidos, indicando qual o valor da causa,
Isso é o que acontece em relação à emenda. Então, essa quebra tem que ser desfeita, tem que ser juntada, emendada novamente, para que o processo possa seguir a sua linha contínua e constante. Se não houver emenda, haverá o indeferimento da petição inicial. Então, vamos imaginar. Protocolo da petição inicial, juiz de admissibilidade, o magistrado verificou que faltava o pedido, intimou o autor através do seu advogado para que ele emendasse a inicial. Ele não fez. O que é que vai acontecer? Indeferimento da petição inicial. E aí, Rosenberg, o autor perdeu o processo? Não. Aquele processo morreu. Nasceu e morreu. Mas houve a extinção do processo, sim, mas sem entrar no mérito. Não adentrou-se no mérito. Houve apenas a ausência, a inércia da parte. Faltou alguma coisa para que ele pudesse indeferir. Então houve um indeferimento. Mas o indeferimento inicial, com a extinção sem resolução de mérito, não acontece só nessa situação. Pode ser que ocorra também, por exemplo, se a parte for ilegítima, ou se for carente, não tiver interesse processual. Não tiver interesse processual. Então, o que seria essa questão da ilegitimidade? Essa questão da ilegitimidade, meninos, vai provocar a inépcia da petição. E o que é inépcia? Inépcia é inaptidão. Significa que a petição está inapta, ela está inábil, impossível de se prosseguir. Ela não está apta. Então, a inépcia provocada pela ilegitimidade da parte vai causar o indeferimento da petição inicial. E alguém faz isso? Pode acontecer. Pode acontecer. Tem casos que uma pessoa pode requerer em nome de outra. Por exemplo, vamos supor aqui uma situação simples. O cara sofreu um acidente de trânsito. Não, garotão aí, playboy, indo para a faculdade, sofreu um acidente de trânsito e ele estava no carro dele, certo? Com a namorada. Ele sofreu um acidente de trânsito, mas ele foi lá, consertou o carro, era uma besteirinha, não sei o quê. Ela achou que era um absurdo isso. Ela ficou inconformada porque ele fez isso. E ela resolveu entrar na justiça para poder ele receber a reparação por aquele prejuízo material que ele sofreu, porque ela é uma boa namorada. Ela é ilegítima para isso. Ela não possui legitimidade para poder mover essa ação. Então, a parte legítima, a ilegitimidade da parte, provoca a inépcia da petição inicial. Assim como também a carência, a falta do interesse processual. Falta de interesse processual, a gente pode usar um exemplo que eu digo muito nas aulas de execução, quando a gente trata de execução, que seria, por exemplo, a situação de alguém possuir uma nota promissória que ainda vai vencer daqui a 8 meses, 1 ano, e ele, por alguma razão, resolveu acionar judicialmente para requerer aquela execução da nota promissória hoje. Então, há uma carência de interesse processual, porque ainda não se venceu aquela nota promissória, ela ainda não é um título executivo extrajudicial, ela é apenas algo que vai, um compromisso de pagamento futuro. Perfeito? Emenda, indeferimento e improcedência liminar do pedido. Primeira diferença para a gente poder já matar isso aqui logo. Acontece a extinção do processo sem resolução do mérito. Na outra, há a extinção do processo com o julgamento do mérito. Ok? Vamos dar um exemplo. Julgamento de demandas repetitivas. O julgamento de demandas do incidente de resolução de demandas repetitivas. Seria o caso. Ou quando há, por exemplo, uma agressão grande à jurisprudência nacional, que são súmulas do STF, do STJ, jurisprudências locais. Então, quando há uma agressão a algo dessa natureza, ou no caso de um IRDR, por exemplo, há a improcedência liminar do pedido. Um exemplo que eu digo muito em sala de aula é o caso do suicídio premeditado, é aquele em que a pessoa prepara tudo para poder se matar, vai lá e faz um seguro de vida para a esposa e para os filhos, para que ninguém fique passando necessidade, mantenha o mesmo padrão de vida, e no outro dia, pimba, se mata. Então, já o STJ já entendeu que isso se trata de um suicídio premeditado e que aqueles beneficiários não vão receber benefício nenhum. Acabou. Então, não tem o que se fazer. Diante de uma situação dessa, o magistrado vai olhar e vai dizer, poxa, já está aqui, ó, simulado pelo STJ, ou diante de outra situação qualquer,
obedecendo a alguma súmula do STF, ou então no caso de incidente de resolução de demandas repetitivas, que é aquela situação em que existem tantos processos idênticos. Se lembram daquela época em que as pessoas entravam na justiça para poder requerer a redução do pagamento das prestações de veículos por causa de TAC, TEC, não sei o que, um monte de coisa, juros. Pronto, vamos supor que já está tudo resolvido lá no STJ, houve a resolução de demandas repetitivas, o magistrado olhou tanto processo igual, mandou logo subir, que era para poder se formar logo um entendimento jurisprudencial vinculante àquilo tudo. Então, como as demandas são repetitivas, são todas iguais, todas as vezes que chegar um processo tratando dessa mesma matéria, o magistrado já vai logo canetar, não precisa nem citar outra parte para não incomodar ali nada, e indefere de pronto da improcedência, a improcedência liminar do pedido. Então, é uma improcedência, é diferente. Vamos ver mais uma diferença? No caso do indeferimento da petição inicial, a extinção, já falei sobre isso, é a extinção sem julgamento do mérito. Mas aqui, dando continuidade, no caso da improcedência liminar do pedido, o recurso que você vai mover nessa situação será apelação. Perfeito? Ok? Deu para a gente compreender? Mas o ponto mais comum é que haja o recebimento da petição inicial. Este é o ponto mais comum. E o que é isso? Ele verificou se havia alguma necessidade de emenda, não há. Verificou se era hipótese de inépcia da petição inicial, não há. Verificou se era improcedência liminar do pedido, não. Então ele recebeu o processo, vai mandar citar o réu. Aí o processo vai prosseguir normalmente, citação, com intimação para audiência de autocomposição, depois apresentação de defesa, depois audiência de saneamento, depois instrução, e é assim que vai desenrolar o processo, ok? Vamos dar um pulinho que a gente já... Ah, não, certo, aqui está falando sobre citação, mas nós já demos uma aula específica sobre isso, não vou me ater, vocês podem dar uma leitura do nosso material que está lá, tanto está aqui no YouTube falando sobre a citação, como também temos já a aula específica sobre isso, ok? Vamos tratar direto da resposta do réu? Vamos. Primeira modalidade de resposta do réu é a contestação. Ela é a primeira e ela é a principal. É a contestação. Ele vai primeiro contestar. E o que é a contestação, Rosenberg? É a contraposição a todos aqueles fatos que foram alegados na petição inicial pelo autor. Isto é a contestação. Então, contestar significa você se defender daquilo que você está sendo acusado, você está contestando, aliás, o próprio nome já diz. E o que é que ele vai fazer? Ele vai arguir na defesa, ele vai indicar todos os fatos que sejam extintivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ele vai indicar tudo isso, inclusive, em matéria preliminar e vai continuar no corpo da sua petição até fazer o requerimento da improcedência do pedido. Ou pedidos alternativos, como, aconteceu, mas não foi assim, então como não foi assim, não devo o que o autor está pedindo, eu devo só X. Ok? Perfeito? Qual é a sua finalidade? Rebater a ação, é criar o contraditório. Se lembram das nossas aulas lá? Quando é que se estabelece o contraditório? É a partir do protocolo da petição inicial? Não. Contraditório amplo, a partir da citação, quando a parte se apresenta no processo, quando a parte se defende. Então, o contraditório só é estabelecido após a citação do réu. Então, quando ele contesta após a citação, ele está estabelecendo ali o contraditório amplo, porque ele se apresentou no processo. Se ele não se apresentou, ele vai ser julgado à revelia. A estrutura da petição está de acordo com o artigo 337. Você pode arguir incompetência de juízo, ilegitimidade de parte, se o magistrado não observou, coisa julgada, impugnação da justiça gratuita, porque justiça gratuita, antigamente, você tinha que mover uma ação para poder requerer que ela fosse negada, agora não, você faz no corpo da própria contestação, e no mérito você vai fazer a impugnação específica de cada pedido. Essa é a contestação. E também você pode fazer uma coisa que é uma maluquice que quase ninguém faz. É o reconhecimento da procedência do pedido. Mas pode acontecer. Pode acontecer.
José pode mover a ação contra João, dizendo que João bateu no carro dele, que ele consertou o carro e que o conserto foi de R$1.000, ele quer os R$1.000. E João chega lá e diz, não quero discutir não, conteste aí, mas conteste reconhecendo a procedência do pedido, já faça logo o pagamento e pronto, vamos embora. Vamos acertar só o pagamento aí, como é que eu vou fazer? Reconheça, marca aí uma audiência para a gente poder combinar como é que vai ser feito esse pagamento. Então isso pode também acontecer, perfeito? Então, defesa, contestação é defesa, visa rebater a inicial e compor o contraditório, porque você tem que se lembrar que o réu, ele vai acompanhar o processo, mas sem participar, aliás, o processo vai acontecer, ele vai acompanhar não, o processo vai acontecer sem que ele participe, então não há o contraditório, porque não houve apresentação de defesa, contraditório estabelecido ali, e ele pode arguir matérias preliminares, que são incompetência do juízo, por exemplo, vamos supor que a pessoa mova uma ação de divórcio na Justiça Federal, o juiz é incompetente, ilegitimidade da parte, aquele exemplo que a gente deu da namoradinha, que queria que o namorado recebesse a indenização pelo acidente de trânsito, coisa julgada, esse processo já existiu, então como esse processo já existiu, está aqui, excelência, a sentença, ó, mesmos fatos, mesma causa de pedir, mesmo pedido, sentença, já não tem mais o que se discutir, já foi pago, já foi executado, já foi pago, impugnação da justiça gratuita, dentre outros. E em relação ao mérito, você vai fazer a impugnação específica de cada pedido. Ele está pedindo condenação em dano moral. Peraí, no dano moral não aconteceu, excelência, porque a realidade dos fatos é essa, essa e essa. Ele está pedindo condenação em dano material. Também, não aconteceu dano moral por causa disso, e também não aconteceu dano material, porque sequer eu estava presente na ocorrência do fato. Ou você pode fazer o reconhecimento da procedência do pedido. Para a gente começar a terminar, a gente tem como uma modalidade de defesa do réu, de resposta do réu, a gente tem isso aqui é porque já tinha tudo acontecido, falado, a gente tem a reconvenção. A reconvenção. E o que é a reconvenção, Rosenberg? É uma medida tomada pelo réu contra as ações, as pretensões do autor. Aconteceu o acidente de trânsito, certo. Aí o autor foi lá e moveu contra o réu uma ação dizendo que ele foi o causador do acidente e que o acidente provocou esses danos todos e tudo mais, porque foi ele que furou o sinal de trânsito. Mas aí o réu, na sua contestação, no corpo da sua própria contestação, ele vai chegar lá e dizer, excelência, não foi. O acidente aconteceu, fato incontroverso. Pronto, não se discute mais sobre a ocorrência do acidente. Mas não foi assim que aconteceu, não. O acidente aconteceu, mas eu era quem estava na minha vez de passagem, tanto que ele atingiu outros carros. Não foi somente o meu que foi danificado, tanto que outros carros foram atingidos. Então está aqui, eu requero, a parte autora requer do réu, aliás, a parte ré reconvinte, requer do autor reconvindo a condenação em danos materiais no importe de tanto. Então, a reconvenção é uma forma de rebater as pretensões do autor, desde que haja conexão entre os fatos. Desde que haja isso. Qual é a finalidade? Contra-atacar as alegações autorais, exigindo uma contraprestação prevista em lei ou em contrato. Características. É um pleito realizado diretamente no corpo da própria contestação e deve haver conexão com os pedidos do autor. Aí a gente tem o seguinte, olha, ponto importantíssimo que é para a gente encerrar esse assunto de petição inicial e resposta do réu, ok? A reconvenção ela é autônoma. Esse é o ponto mais importante. A reconvenção ela é autônoma. O que você quer dizer com isso, Rosenberg? Vamos supor que o autor moveu a ação. O réu foi lá, contestou e reconviu. Dentro da contestação ele fez a reconvenção. Quando ele fez a reconvenção, juntando as provas de que, na verdade, foi o autor que furou o sinal de trânsito e que bateu no carro dele, o autor foi lá e disse, eu vou pedir desistência da ação. Aí foi lá, pediu desistência da ação, e nesse ponto, é com ou sem anuência do réu? Com a anuência do réu, porque já houve a citação. Então o réu foi lá e disse, beleza, tranquilo, você pede desistência da ação, o objeto da ação morre, o objeto da minha contestação morre, mas a minha reconvenção tem autonomia, ela continua viva. E você não vai pedir desistência? Não, papai, eu quero a minha indenização.
E aí o processo continua também normalmente. E olha só, pode ocorrer também mesmo diante da existência de litisconsórcio, que vocês já aprenderam em processo civil 1, e eu não vou repetir o que é isso aqui agora, porque já está longo demais. Minos e Minas, um beijo enorme, até a próxima, logo logo a gente se vê de novo. Fiquem com Deus.